Cabral Ávila e Suzy Fernandes Soares. Vocês têm em torno de 15 minutos para fazer a apresentação. Na sequência, a gente faz as colocações, a gente pede licença para vocês, para poder deliberar, e depois vocês retornam, tá? Na verdade, eu vou colocar vocês numa salinha, peço que todo mundo vá para essa salinha, e aí a gente faz a deliberação aqui, tá bom? Vocês vão usar slides? Eu vou começar a apresentar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ver vocês, mas vou... Tranquilo, qualquer coisa eu abro o áudio aqui e sinalizo. Tá, ok. Deixa eu só abrir aqui. Então, a palavra é de vocês. Se a minha internet está um pouco lenta, quando você começar a apresentar, eu vou fechar a câmera, tá bom? Tá, tranquilo. Vocês conseguem ver? Sim. Conseguimos sim, está começando a compartilhar agora. Ok. Então, eu vou começar, tá? Boa noite, professor Bruno, professor Márcio. Boa noite a todos. Eu me chamo Maísa Cabral Ávila. E eu sou Suzy Fernandes Soares. É um prazer estarmos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho, em que somos autores, que tem como tema Fake News e seus impactos no planejamento do Programa Nacional de Imunizações, PNI, reflexo na saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Iniciaremos nosso entendimento sobre o assunto passando pelo tema, problema de pesquisa, objetivo geral e a justificativa. Bom, ao nos depararmos com os desafios que um gestor público enfrenta na gestão pública de saúde, frente às controvérsias das fake news, nos questionamos como as fake news influenciam na decisão de se vacinar ou a seus filhos e quais os principais desafios o gestor público enfrenta para vencer suas controvérsias na implementação de uma campanha de imunização e como isso vai influenciar na saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Bom, diante dessas questões, nosso objetivo geral foi analisar os desafios e a influência negativa que as fake news vão ter sobre o planejamento, a organização, execução e controle do projeto de imunização. Esse estudo justifica-se pela importância e a necessidade de se ter um controle efetivo de como as fake news são disseminadas, né? Uma vez que suas interferências afetam não apenas a área de saúde, mas outros fatores da sociedade, né? E a administração pública, como, por exemplo, no planejamento coeso e efetivo para a implementação de uma campanha de imunização, uma vez que envolve a luta contra doenças e o bem-estar da sociedade. Bom, agora a gente vai para a introdução, onde a gente pôde identificar que um dos maiores problemas relacionados à saúde pública atualmente é a queda da cobertura vacinal infantil, que, segundo órgãos nacionais e também internacionais de referência em saúde pública, como a Organização Mundial de Saúde, então, assim, com o propósito de desvendar se uma notícia falsa tem ou não essa influência, a gente buscou analisar os desafios, que essa influência negativa que as fake news exercem sobre o planejamento de um projeto de imunização. Bom, para a gente aprofundar um pouquinho como as fake news impactam, né, o PNI e como isso reflete na adesão da vacina e saúde pública, vamos demonstrar a estrutura do referencial teórico, que ficou dividido entre mapeamento da adesão do plano de imunização no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, planejamento do Programa Nacional de Imunizações, PNI, e seus resultados positivos, caracterização das fake news e sua influência sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e possíveis mecanismos para reduzir eventuais influências geradas pela fake news. Bom, eu vou dar início pela primeira parte, né, que é no mapeamento da adesão do plano de imunização no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. O Fundo Nacional de Nações Unidas para Infantil, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, mostraram que a taxa de adesão da vacinação infantil no Brasil vem sofrendo uma queda brusca, na qual passou de 93,1% para 71,49% em 2019. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde também identificou, através do levantamento da gerência de imunização, uma queda ainda mais expressiva, né, na cobertura vacinal infantil. No estado, nos últimos 5 anos, entre 2017 a 2021, que se registraram, respectivamente, as coberturas de 94,29% e 55,97%. Houve, então, né, uma diferença de uma queda de aproximadamente 40%. Dados em 2018 atingiram 89,97%, 94,19% em 2019
e 60,58% já em 2020. Agora, no planejamento do Programa Nacional de Imunização e seus resultados positivos. Com seus mais de 30 anos de PNI, né, e estruturado através de discussões desenvolvidas pelos grupos técnicos no âmbito da Câmara Técnica Assessoria em Imunização e Doenças Transmissíveis, de acordo com a Portaria 28 de 2020. Sua estrutura segue um fluxo com o intuito de se atingir êxito, o qual vão desde a disponibilização de recursos, definição de público-alvo do projeto, definição de premissas, situações epidemiológicas do grupo de risco, objetivo das vacinas, farmacovigilância, sistema de informação, operacionalização, monitoramento, supervisão e avaliação. Mas também a gente não para por aí, pois a gente também vê todo atrás, né? Depois que se encerra, o que acontece? Porque depois de encerrar toda a campanha, a gente ainda tem um estudo do pós-marketing, que vai compreender na efetividade e segurança da vacina, se aquilo realmente foi efetivo ou não. Considerando a ameaça, passamos para a caracterização das fake news e sua influência sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. É desconstruir a consciência da vacinação como direito a ser disponível universal e equitativamente a toda a população, além de fazer desacreditar na eficácia da vacinação. O recente crescimento de atendimentos na atenção básica de saúde das doenças já erradicadas pela vacinação no Brasil leva-nos a crer que as fake news podem ter influência significativa no processo, uma vez que, para Lopes, 2022, isso se deu após a vinculação dos efeitos adversos da vacina contra essas doenças, propagadas em meios digitais, cada vez mais eficientes nessa disseminação, né? Como são disseminadas sem critério pelas redes sociais, que necessitam de uma regulamentação séria e responsável para evitar que possam trazer transtornos irreparáveis à sociedade de modo geral. E nesse ponto que passamos para o tópico de identificar possíveis mecanismos para reduzir eventuais influências geradas pela fake news, como a criação de leis, a alfabetização digital, além de ser fundamental, e é preciso que também nesse processo os profissionais de saúde nos ajudem com diálogos entre os pacientes, né, para conscientizá-los sobre o esclarecimento dos boatos e mentiras que rolam dentro das redes sociais. E para fechar o referencial teórico, a gente vai iniciar agora a metodologia, que estruturou o trabalho, né, começando pela classificação, que se trata de uma pesquisa descritiva de natureza aplicada com abordagens quantitativas. Os processos metodológicos utilizados iniciais foram baseados em pesquisas bibliográficas, levantamentos documentais através de leis, o Plano Nacional de Imunizações, artigos científicos disponibilizados nos portais Cielo, artigos no Google Acadêmico, além da pesquisa de campo, ambos necessários para a gente construir, né, todo esse artigo. O instrumento de coleta utilizado foi o formulário disponibilizado de forma estruturada e fechada, digital, através da plataforma Google Forms, ao público-alvo, que é a população de jovens e adultos de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 70 anos de idade, moradores do estado do Rio de Janeiro, e que possuem total e livre acesso às plataformas digitais, caracterizando-se a amostra. Bom, agora eu vou passar a palavra para a minha dupla Suzy. Pode mudar o slide, por favor. Bom, gente, iniciaremos agora os resultados com a tabulação dos dados. A pesquisa contou com 112 respondentes. Traçando o perfil sociodemográfico e confrontando com as perguntas fechadas, identificou-se que 109 pessoas já viram campanhas de vacinação infantil. 96 acreditam que elas surtem efeito na decisão de se vacinar. 63 pessoas possuem um esquema vacinal completo e 49 não têm certeza. 102 pessoas confiam nas campanhas e 57 disseram que não deixaram de se vacinar depois de saber de alguma notícia, e que 12 deixaram. E ainda, 80 respondentes conhecem alguém que deixou se vacinar, colaborando com o estudo realizado na plataforma digital AVAS e SBIN, citado no referencial teórico. Na seção Notícias Falsas na internet e uso das redes sociais,
identificou-se que os respondentes utilizam uma ou mais de uma rede social, e a mais utilizada é o WhatsApp. Do total de participantes, 82 pessoas consideram-se capazes de identificar quando uma notícia é falsa. 25 não têm certeza, e 5 admitiram que se consideram incapazes. Das capazes, 71% delas verificam as fontes antes de compartilhar uma notícia falsa, em sites oficiais de órgãos públicos, em sites de notícias confiáveis ou em mecanismo de busca como o Google. Pode passar o próximo slide, por favor. Na correlação de faixa etária com a quantidade de filhos, a porcentagem de indivíduos que possuem um esquema vacinal completo correspondem a 70%, o que demonstra a conscientização e a confiança na eficácia da vacina. Ainda nessa análise, foi possível identificar que, ao compará-los com os demais indivíduos participantes, o maior índice dos que se vacinaram está entre as faixas etárias de 41 e acima de 45 anos, que possui escolaridades entre o ensino médio e pós-superior, que nos leva a crer que essa parcela da população com grau de instrução elevado tende à conscientização da importância de se manterem vacinados, e isso se correlaciona ainda com a criação do PNI, em 1975, resultado de um somatório de forças que convergiram para estimular a utilização desses imunizantes. Em relação às questões sobre o conhecimento do PNI e campanhas de vacinação, identificou-se 2 grupos. O grupo A, que é o perfil daqueles que conhecem o PNI e se vacinaram por influência das campanhas vinculadas pelo governo e a seus dependentes, com aproximadamente 90% de pessoas. E o grupo B, aqueles que não se vacinaram ou seus dependentes por influência de uma notícia que leu ou ouviu, somando 10%. Tá? Isso fortalece o entendimento referente à conscientização populacional, como citado por Alves de Maciel, através das campanhas a respeito da importância da vacina. Observando por esse dado, é possível identificar ainda que a população analisada, dado o seu grau de instrução, não sofre influência negativa relevante das fake news e possui capacidade e mecanismos eficientes para identificá-las e criar o seu pensamento cognitivo, como o estudo de Santos, Duarte e Lima afirmam. Em contrapartida, 80 pessoas do universo analisado relatam conhecer alguém que deixou de se vacinar ou a seus dependentes por influência de alguma notícia, correspondendo a aproximadamente 72%. É uma quantidade significativa de pessoas que sofrem a influência das notícias falsas, e que isso pode estar relacionado a outros fatores, como a escolaridade, renda. Próximo slide, por favor, Maísa. Assim, passamos para a conclusão do estudo, do trabalho, em que os resultados mostraram que a queda nas taxas de vacinação do Estado, assim como o aumento de casos de doenças já erradicadas, deu-se por uma associação de fatores dos quais não foram comprovados pela influência direta das fake news, pois isso identificou-se uma conscientização digital da população estudada, e isso não apresentou influência na implantação do PNI e originou uma limitação, que nos inclina a uma nova pesquisa, que é buscar identificar se a capacidade de analisar uma notícia falsa está se desenvolvendo à medida que os indivíduos vão se tornando mais incluídos digitalmente. Pode passar o próximo. Essas são as nossas principais referências do estudo, certo? Pode passar. Assim, nós finalizamos a nossa apresentação com um agradecimento especial ao nosso tutor Sidney Paixão e ao nosso amigo e monitor José Rocha, que foram fundamentais no desenvolvimento desse trabalho. E também ao nosso orientador, Bruno. Muito bem, meninas. Parabéns. Então, a gente vai para os comentários, tá? Bruno, você quer que eu inicie? Você inicia? Pode começar, Márcio, eu já acompanho o trabalho, então acho melhor você falar primeiro. Tá bom. Bom, meninas, então parabéns pelo trabalho. Vocês abordaram um tema aí bastante relevante, um tema que particularmente gosto bastante, especialmente por lidar com discurso, trabalho com discursos, né? Com análise de discurso.
Então, a fake news, fenômeno, né? Fake news é interessante olhar a partir dessa ótica, porque uma das questões que a gente trabalha é a mudança social a partir dos discursos. E realmente a gente percebe que há uma produção de mudança aí muito expressiva e mudanças muito sérias, né? Afinal de contas, vocês estão estudando um tema aí que pessoas morreram por conta de discursos irresponsáveis. Então, o tema é muito relevante. O trabalho de vocês, ele tem uma redação muito boa, tanto que, assim, eu fui lendo texto, assim, muito fácil, muito fluido, texto bom de ser lido. Eu vou comentar de algumas questões que eu acho que vocês podem melhorar no trabalho, mas, assim, de antemão, já deixo vocês tranquilizadas, né, porque o banco é sempre um negócio complicado e acho que é desnecessário a gente criar tensões, assim, iniciais. Minha parte, vocês têm um trabalho aprovado, tá? Pra vocês terem tranquilidade, quebrando um pouco de protocolo, mas vocês têm um trabalho que é um TCC. Tem início, tem meio, tem fim. O que eu vou falar aqui são questões que algumas eu entendo que precisam realmente ser corrigidas, e outras que são sugestões, tá? Então, vou tentar ser breve. A introdução ela é bem boa, bem construída, bem contextualizada. Eu só enxugaria os objetivos. Vocês vão perceber que essa fala que eu estou apontando aqui agora, ela vai impactar lá no final. Esse é um texto que eu sinto que vocês começaram de um jeito e terminaram de outro. Quando a gente lê o trabalho, pelo menos eu tive essa sensação, que o trabalho ele começou de um jeito, terminou de outro, então acho que vocês precisam voltar para poder corrigir o objetivo. É normal, tá? Em geral, a gente começa um trabalho achando que esse trabalho ele vai mudar o mundo. E com o tempo, a gente vai percebendo que a gente produz mudanças, mas as mudanças são pequenas, né? Então, minha sugestão é vocês voltarem ao objetivo e colocarem um objetivo mais pé no chão, tá? Como assim, objetivo pé no chão? Dá uma olhada nos resultados, dá uma olhada nas conclusões, o que vocês acharam de fato, e aí equilibra melhor esses objetivos, porque vocês estão propondo uma coisa que não é fácil. Olha só, analisar os desafios que a influência negativa que as fake news exercem sobre o planejamento, organização, execução e controle do projeto de imunização na decisão de se vacinar, além dos impactos na saúde pública. É muita coisa. Isso aqui tem uma tese aqui. Então, eu colocaria um objetivo assim mais coerente com a entrega, tá? Que não é problema nenhum. O referencial teórico de vocês é muito bom, vocês beberam aí do estado da arte, né? Para um TCC, eu acho que ele está até além, acima de um referencial teórico. Tem alguns pontos aqui que, por si só, daria muito pano para manga, do tipo pessoas que vão buscar viés de confirmação, né, nas notícias falsas. Então, todo mundo aí tem um tio do WhatsApp, uma tia do WhatsApp, que vai falar que limão cura Covid, né, caldo de cana cura AIDS e coisas do gênero. Então, é mais do que certo, tá? Não anotei praticamente nada, só uns detalhezinhos aqui no referencial teórico. Agora, os procedimentos metodológicos, que aqui eu acho que vocês precisam acertar algumas coisas, porque vocês, que é normal, vocês foram na teoria e reproduziram a teoria como se vocês estivessem fazendo essas etapas. Por exemplo, vocês falam de amostra probabilística, né? E vocês não usam amostra probabilística. Um estudo como esse, ele só... não estou dizendo que ele não tem valor, não, tá, gente? Mas eu diria que, assim, ele só vai ter validade para fazer generalizações se a amostra for probabilística e a quantidade da amostra for suficiente para a gente poder promover generalizações a partir de um erro dimensionado.
Então, isso é importante, tá? Eu percebi que demora para aparecer a quantidade de respondentes, isso é interessante vir antes. Aí vocês comentam... existe uma questão de viés, eu acho que precisa ser falada, tá? Em algum momento. Isso não tem demérito nenhum para o trabalho, não, mas eu acho que é importante falar que existe um viés, né, de grupos pesquisados. A maioria aqui tem formação em nível de graduação, tem formação em nível de pós-graduação, então não representa o todo da população brasileira. Então, a gente só pode tomar conclusões para esse grupo pesquisado, e não para o todo. Vocês vão ver, inclusive, que no final, a quantidade que se diz apta a checar notícias e tal, é muito maior do que o que a gente tem na média nacional, né? E, na verdade, existem algumas questões, mas aí são questões mais filosóficas que eu deixei para uma pesquisa futura. Quando vocês forem fazer desdobramentos e tal, é importante pensar no tipo de pergunta que a gente faz. Porque você pega um sujeito negacionista, e aí você pergunta a ele sobre fake news, ele fala, não, eu sei o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu estou tomando limão para curar a Covid, isso é certo, né? Essa, então, inclusive, foi uma dificuldade. Pois aí eu percebi pelo tipo de pergunta, porque normalmente esse tipo de pesquisa não é uma pesquisa fácil para a gente fazer pergunta direta. A gente tem que fazer perguntas indiretas. E aí, pela forma que a pessoa responde, a gente mata a charada, né? Aí eu senti assim, que faltou detalhes sobre para quantas pessoas vocês enviaram esse formulário, quantas que não responderam, como é que vocês selecionaram essas pessoas, como que foi o envio, né, para quem. Aí tem o viés, tem 3 vieses principais que eu colocaria. Do grupo, vocês fizeram uma seleção de amostra, provavelmente por acessibilidade, né, pessoas que vocês conhecem. Existe um viés, que é um viés, eu não sei nem o nome dele, mas seria um viés do conceito de verdade, né? O que é verdade para a pessoa, o que é falso. Isso entra numa complexidade muito grande. E tem um viés que eu não conheço tradução, mas é um viés que se chama social desirability, que é o seguinte, é uma tendência das pessoas responderem aquilo que nós queremos ouvir. Então, tipo assim, você vacina os seus filhos com base nas notícias que você recebe? Claro que eu vacino. Eu tenho uma prima que não vacinou nenhum dos filhos dela, ninguém na casa dela toma vacina, mas eu arrisco dizer que se ela participa de uma pesquisa dessas, ela vai falar, não, vacino. E aí ela vira as costas e fala, vacino nada, vacina mata, né? Então, desculpe até se tem alguém aqui nessa reunião que tem o comportamento negacionista, mas como a gente está falando de ciência, eu preciso trazer esses pontos, tá, gente? Bom, aí os resultados, eles acabam sendo impactados, tá, gente? Por essa questão dos vieses, que eu acho que é importante vocês explorarem. Tem números aqui que dão muito altos, né, que não vão condizer com a realidade. Existem algumas confusões aqui entre população, universo e amostra, que eu fui anotando. Bom, aí, assim, já partindo para os finalmente, eu tentei sintetizar bastante aqui, vocês fazem uma conclusão que é coerente com o trabalho. Eu só tentaria, né, de novo, elogiando o trabalho, acho que está um trabalho muito bom para um TCC. Eu só, por uma questão assim de precaução, de tratar o tema com a honestidade que ele merece, informar esses pontos, né, dar mais detalhe da amostra,
dar mais transparência, dar detalhes desses possíveis vieses e sinalizar que os resultados eles só podem ser, as conclusões só podem ser tiradas a partir da amostra pesquisada. A gente não pode generalizar, porque não houve amostragem probabilística, representativa, né, e todo o resto que a estatística preconiza. Mas, no mais, parabéns pelo trabalho, fiquei bastante feliz aí com o que eu li, tá, e com o tema também. Obrigada. Parabéns ao Bruno também pela orientação. É o mérito das meninas mesmo. Então, assim, acho que poderia ser explorado, acho que o professor Márcio já explorou, na questão do inclusive o Márcio deu aula de método no mestrado, tá, gente? Então, parabenizar vocês duas, acho que o trabalho, já venho parabenizando o trabalho já há algum tempo, né, nos últimos comentários dos textos, mas, assim, eu acho que é isso, ajustar o método, realmente o trabalho não tem condição de extrapolar a realidade, ele é um recorte, então, fazer os ajustes do professor Márcio, as contribuições do professor Márcio, agradecer ao professor Márcio pelas contribuições, e, assim, acho que o que eu já tenho, falar sobre o trabalho, já venho falando com as meninas já há quase 1 ano e meio, né? Então, assim, acho que é prazeroso ver um trabalho bem feito, bem estruturado. Eu me lembro, quando o Márcio falou da fluidez do texto, eu fico muito feliz, porque é uma coisa que eu sempre pego no pé dos alunos, né? Essa coisa, tipo, vamos tentar dar fluidez. Eu sempre faço esse comentário, pô, tá bacana, mas vamos tentar dar uma fluidez no texto agora, vamos tentar dar uma quebrada aqui, tentar frases não tão longas, que realmente porque o texto científico, na verdade, por si só, já não é um texto fácil, né? Então, se a gente não der uma fluidez para o texto, tornar aquele texto cada vez mais maçante e pesado para ler, inclusive dificulta o entendimento, até mesmo de quem é especialista no assunto. E assim, eu gostei também de ter o Márcio como colega nessa banca, porque o Márcio é da área mesmo de discurso, né, como ele falou no início, né? Essa coisa de analisar o discurso e o tema de vocês é super a ver com isso. É um tema super relevante. E aí, só a nível de curiosidade mesmo, porque eu fui gestor na saúde durante a pandemia, né? Então, assim, eu vivenciei muito dessas questões aí na prática, assim, no dia a dia. Quando começou o processo de vacinação, a questão da compra dos insumos para vacinação. Então, assim, realmente foi um processo complicado. E, assim, eu acompanhei um universo muito reduzido, que é o município, mas é um município de quase 800 mil pessoas, que é essa questão de como, inclusive, é um município é um município de Resende, vocês conhecem, mas Resende é reduto da Academia Militar. Então, assim, esse discurso lá é muito forte. Então, assim, teve uma dificuldade inicial nos índices vacinais. Então, assim, tem uma considerável população negacionista, a questão da máscara. Então, assim, foram várias questões que se passavam na cidade que realmente você vê essa população negacionista num volume muito grande. Então, essa questão das fake news realmente, ou há um impacto, os números, mais que os números vocês não sejam possíveis de extrapolação, se vocês procurarem, existem outras pesquisas sobre o tema que mostram, ou pelo menos dão indícios desse impacto nas outras vacinas, não só nas vacinas da Covid, por exemplo, mas em outras vacinas, inclusive a gente voltou a ter poliomielite, a gente voltou a ter sarampo, eram doenças que eram consideradas erradicadas do país. Mas, enfim, parabéns para vocês mais uma vez, e eu acho que a gente pode deliberar, né, Márcio? Podemos. Se me permite, deixa eu só fazer um comentário que eu tinha até me esquecido, mas a sua fala me lembrou. Vocês colocaram, né, um histórico que eu achei muito legal, questão da revolta da vacina e tal. Esse movimento com base em notícias falsas, ele é um pouco mais recente, e eu fiquei surpreso, foi informação que eu soube há pouco tempo, porque eu estou com um projeto de pesquisa sobre neurodiversidade, e a primeira menção falsa e com respaldo científico sobre vacina aconteceu nos Estados Unidos, e foi uma dessas vacinas básicas, tipo BCG e tudo. Um professor médico, pesquisador, publicou um artigo em um periódico de altíssimo impacto, alegando e, entre aspas, comprovando que essa vacina era uma das causas do autismo.
isso deu assim uma zebra sem tamanho, porque até hoje as pessoas acreditam nisso. O trabalho do cara foi desmascarado, foi retirado da revista e ele perdeu o título. Ele deixou de ser médico. Esse cara hoje vive de notícias falsas e é financiado. Eu já vi esse caso é emblemático, porque assim, até hoje, volta e meia, as pessoas reutilizam esse artigo para poder justificar. E assim, esse artigo é porque assim, a notícia falsa tem uma receita, né? Isso. Você acha um nicho, acha uma informação, faz a informação e dá um mínimo de credibilidade para ela. Então esse artigo ele é reutilizado ele ainda é reutilizado até hoje. Esse é muito louco, assim. E assim, um médico, pesquisador, aí você vê que problema de caráter não tem título, né? Não tem escolaridade. Não tem escolaridade. Se a pessoa tiver que agir... Você falou agora, eu me lembrei, eu não lembro do nome do livro agora, mas tem um livro muito bacana, que ele é um estudo que, na verdade, é muito legal, porque ele ajuda a explicar a força da fake news para as pessoas. Porque você citou a questão da afirmação, da pessoa buscar uma fonte de afirmação, é porque esse livro ele faz um estudo sobre aquelas seitas da década de 50, sobre o fim do mundo. E aí eles usam 2 casos, e tem um caso que é muito importante, que é muito legal, que é uma mulher que, resumindo muito, ela prevê o fim do mundo na data X, que os ETs vão vir aqui e vão salvar uma galera. E ela consegue movimentar um grupo para viver numa montanha com ela e tal, não sei o que, e a data não chega. E aí ela fala que o fim do mundo não acabou porque as pessoas souberam do fim do mundo. E ele vai ser adiado. E aí, assim, as pessoas vão acreditar. E aí, por que ele faz essa fake news? Porque, na verdade... Ela está renovando a notícia para poder... Então, acontece, as pessoas se colocam, elas ficam numa encruzilhada, que é o seguinte, eu reconhecer que eu estou errado, eu acreditei numa coisa que não aconteceu, o fim do mundo não chegou, ou eu acredito buscar informações que vão continuar corroborando aquela minha ideia. E a fake news tem muito... Por que a fake news é tão efetiva? Porque, o caso da vacina, por exemplo, a vacina não funciona. Você pode mostrar N dados que mostram que ela não funciona. Eu não quero... Porque eu aceitar que a vacina funciona, eu tenho que reconhecer a primeira coisa que eu estou errado. Então eu vou buscar... E assim, a fake news, ela tem esse viés, porque hoje é muito rápido. Você caçou no Google ali achando que você fala, você está vendo que eu falou, não, eu achei isso aqui. Estou comprovando que é verdade. Eu estou certo. Entendeu? Não vai olhar... Cara, eu tenho colega do mestrado, o Márcio, aluno do Márcio, inclusive, que assim, que debatia comigo com fonte do Blogspot. Assim, a mulher falou que o mundo ia acabar, não acabou. Ela falou, calma, aguarde mais 72 horas, né? Porque na verdade, esse livro, eu fui saber desse livro justamente porque é um podcast que eu adoro. Não sei se vocês conhecem, o Rádio Novelo Apresenta. E um dos episódios, ela fala, eles contam a história desse caso especificamente, e o episódio chama 72 horas. Inclusive, tem uma teoria o porquê de 72 horas, né? Que tem uma questão de viés religioso. Porque sempre assim, é sempre 72 horas, ou seja, 3 dias. São os 3 dias da reencarnação de Cristo. E aí, um dos casos... eles explicam, inclusive, essa questão dos 72 horas. Por que sempre 72 horas? Porque são 3 dias, que essa referência aos 3 dias da reencarnação. É muito louco isso aí, gente. É um negócio complexo. Vamos lá, senão você dá pano pra manga. E muito. Mas vamos lá. Eu vou abrir salas aqui agora, então eu vou fazer o seguinte. Vai aparecer um linkzinho em cima para vocês, é só vocês clicarem em participar. Não precisa sair, não precisa fazer nada. Assim que a gente terminar, eu acho que vai ser rápido, eu trago todo mundo de volta para essa sala, tá? Tá bom. Já deve estar aí. Só clicar. Voltou todo mundo, será? Todo mundo aí? Maísa está aí. Suzy também. Bom, muito bem, meninas. Então, quer falar, Bruno? Você que foi o orientador, vamos lá, né? Posso lá? Então, vamos lá. Bom, meninas, a gente deliberou aqui. Como o professor Márcio já tinha... assim, na verdade, quando o orientador manda para a banca, o orientador já aprovou o trabalho, né? Eu não sei se vocês conhecem esse segredo, mas esse segredo... Fiquei sabendo. O próprio orientador já aprovou o trabalho. Então, se o Márcio já adiantou que ele tinha aprovado também, então não tem muito mistério, né? A gente deliberou pela nota 9,5 para vocês. Ai, graças a Deus!
Assim, a nível de... É claro que vocês... eu peço assim, que você faça as alterações que o professor Márcio pediu, até porque vai ficar no repositório da universidade, e é o nome de vocês, assim, não sei o que vocês pensam de futuro em relação à vida acadêmica, mas é importante ter o trabalho redondinho, e até a nível de aprendizado também, né? A questão metodológica é uma questão importante, é fundamental no trabalho de vocês. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem os ajustes que o professor Márcio solicitou. E da minha parte, agora, eu já não tenho mais que perturbar vocês. Assim. Eles se livraram de mim agora. Parabéns para vocês, tá bom? Muito obrigada, tá? Eu vou mandar para o Bruno a documentação, eu vou mandar também as anotações. Eu fiz à mão, porque eu fiz pelo tablet. Se vocês não entenderem qualquer parte da letra, pode me responder no e-mail, e aí porque às vezes eu escrevo meio na correria, tá parecendo letra de médico. Eu te entendo. Eu tô falando que eu tô com um filho rascunho, mas no meu caso é no tablet, no papel ainda. Eu sou mais... Mas parabéns, meninas. Tá muito bacana o trabalho, viu? Parabéns a vocês. Parabéns para vocês, tá bom? Então, é sempre feliz, fico muito feliz sempre que, assim, eu tenho forma de chato, mas, assim, é porque eu exijo porque eu sei que vocês podem entregar. Vocês entregaram um tremendo trabalho, fico muito feliz com o colega professor Márcio. Tem uma vasta experiência, foi meu professor. Então, assim, ver um elogio ao trabalho de um aluno meu me dá muito orgulho. E, assim, eu exigi de vocês sempre, porque eu sei que vocês sempre vão entregar. E entregaram um trabalho muito bacana. Tá bom? Um prazer fazer parte desse momento de vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada, gente. Agora eu só vou ter que desligar, porque tem mais uma novela agora, às 7 horas, outro capítulo. Deixa as meninas respirarem. Tá Graças bom? a Deus. Vai comemorar agora aí. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigadão, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.